Beleza, então vamos começar o nosso webinar. Obrigado para você que está online conosco, 19 horas em ponto. Tá eu aqui da Keeper, o Elias São Paulo, já vou passar a palavra para ele. Para nós é uma honra estar participando com esse webinar com o Coronel Elias, um cara que escreveu um livro fantástico, um dos primeiros livros que eu li do mercado de segurança, e não tem muitos livros do mercado condominial focado em segurança. O Elias foi um escritor foi muito detalhista e muito feliz nos comentários que ele fez no livro dele. E, pessoal, então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso webinar sobre segurança condominial. E quero deixar claro para vocês que nós vamos até às 20 horas, das 19 às 20 horas, nós vamos esse webinar. Então, que você já possa se preparar as suas perguntas, aquelas dúvidas que você tem sobre segurança, aquela, puxa vida, será que pode fazer isso, pode fazer aquilo, sobre consultoria? Então, o Elias vai nos ajudar a responder. Lembrando você que se você ficar até o final conosco, você vai concorrer a 2 livros das 351 perguntas do Dr. Zumar, que nós já fizemos um webinar com ele, e um presente do Elias de Godoy, vai ser um livro dele. Ele vai dar um livro para os nossos participantes, os nossos síndicos que estão online. Então, nós vamos ter 3 livros no final do nosso webinar. 3 livros que nós vamos entregar de presente. Junto disso também, nós vamos entregar um material rico, um conteúdo rico para você que está online conosco. Então, vamos lá, eu passo a palavra para o Elias. Elias, conte um pouquinho da tua história. Muita gente te conhece, mas talvez tenha alguns síndicos ainda que não ouviu a tua palestra, não sabe que existe um livro focado em segurança condominial. Conta um pouquinho aí, irmão, para os nossos que estão online junto conosco, nossos participantes. Odilei, meu amigo, meu irmão, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar com você, com nossos participantes. Uma boa noite a todos. É uma honra muito grande participar do webinar, que realmente é um meio de informação importantíssimo nesse segmento, que é um segmento bastante dinâmico, que é a parte de condomínios. E segurança, então, não precisa nem falar, que o dinamismo é muito grande também, e nós temos visto, ultimamente, muitas situações de dificuldade com relação aos condomínios, inclusive assaltos das mais diversas formas, e as pessoas que vão morar em condomínio vão, na sua grande maioria, por causa da segurança. Uma breve apresentação nossa, Odilei, você pediu para nos apresentar. Sim. Sou o Tenente Coronel José Elias de Godoy, me formei na Academia do Barro Branco em 1988. Há pouquinho tempo. Há pouquinho só, porque é pouco tempo. Eu entrei em 84 e saí da Polícia Militar em 2014. Cumpri minha cota lá na Polícia Militar, onde trabalhei muito na área operacional, na área de ensino, e 10 anos trabalhei no Centro de Operações da PM, que foi uma experiência ímpar que eu tive aqui em São Paulo. Junto a isso, há 21 anos nós fundamos a empresa SWAT, uma empresa especializada em consultoria e assessoria focada em segurança condominial. Foi uma oportunidade grande naquela época. Escrevemos o primeiro livro, o Manual de Segurança em Condomínios, que está com a edição esgotada, e na sequência tivemos a oportunidade de escrever o livro Técnica de Segurança em Condomínios. É esse, Odilei, que vai estar sendo sorteado por você aí, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando desse webinar. Legal. Okay? Vou mandar para o pessoal aqui, mandar inclusive autografado aí para a turma aí, quem ganhar esse livro. A SWAT trabalha há 21 anos nesse segmento de consultoria. Nós estamos muito focados em projetos de segurança, nós fazemos laudos técnicos de segurança, focados na parte de treinamento de pessoal. Nós fazemos, em média, em torno de 60 treinamentos, a maioria em loco, nos próprios condomínios. A parte de palestras pelo Brasil todo, nós temos rodado o Brasil todo nesse segmento, inclusive com projetos de norte a sul do Brasil, cada um com a sua peculiaridade, com a sua cultura, e a SWAT tem atuado nesse segmento. Não é o Elias sozinho a SWAT é uma equipe, nós somos 8 consultores, que tem muito orgulho da minha equipe, que trabalha conosco há um bom tempo. Quem tem menos tempo tem 7 anos, e estamos aí desenvolvendo um trabalho diferenciado no ramo de consultoria de segurança em condomínios. Legal. Mais uma vez, agradeço, Odilei, essa oportunidade. Legal. Então, Elias, só para entender, pessoal, antes de nós partirmos pergunta, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre segurança condominial, já vai colocando no chat, já vai escrevendo aí,
nós já vamos passar a palavra para o Elias, para eles responder para nós, para ele dar direção. Então, Elias, a tua equipe, ela faz análise de risco de segurança condominiais, é isso? Exatamente. Nós fazemos uma análise de risco, né, que vai sair o projeto de segurança do condomínio, vislumbrando, né, tanto diagnóstico e prognóstico do que o condomínio precisa em termos de segurança. Nesses anos todos, nós trabalhamos já em mais de 1.600 condomínios e treinamos mais de 1.600 condomínios. E treinamos mais de 18 mil pessoas no segmento, fora as palestras, né? Então, a gente tem procurado difundir essa cultura da segurança em condomínios, não em terceirização de mão de obra, nem em venda de equipamentos, mas especificamente em consultoria. Legal. Vamos lá, então. Vamos para a pergunta, então? Galera que está online conosco, meu Deus, já duplicou aqui a quantidade de gente online. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Coronel é o seguinte. Atualmente, quais são as maiores dificuldades que os condomínios têm sofrido no que diz respeito ao quesito de segurança? Quais são as maiores dificuldades que o condomínio, o síndico, a equipe de conselho, no quesito de segurança? Qual é a dificuldade maior que ele tem? Ou se tem mais do que uma, duas, três? Quais são, se tu puder citar para os nossos ouvintes aí? A grande preocupação, Aderlei, são as invasões, né? Do condomínio, porque, como nós dissemos, aqui em São Paulo tem um levantamento onde 82% das pessoas vão morar em condomínio por causa da segurança. É um fator bastante relevante. E quando a pessoa tem alguma situação de furto, roubo no condomínio, isso mexe realmente com a qualidade de vida das pessoas. Então, o que mais se preocupa é quando se invade o condomínio e tem algum tipo de delito no interior do condomínio. Aí transforma totalmente aquele conceito. Aí as pessoas começam a ficar preocupadas, tem a sensação de insegurança, e isso afeta diretamente o morar em condomínio. Somente condomínio residencial, que é o que tem acontecido vários fatos, que tem marcado e manchado muitas vezes essa ideia da segurança que o pessoal vai buscar quando vai morar em condomínio. Sabe o que eu acompanho, Elias? Me corrija se eu estiver errado, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a propaganda era muito grande em relação à segurança. E talvez há 20, 15 anos atrás, até as construtoras com equipamento de segurança até conseguiam proteger. Mas agora se passou, né? Agora não. Acho que eu creio, no meu ponto de vista, que já não está mais em equipamento. Agora é questão de pessoas, né? Questão de processos, né? E que aí, encaixando nisso, a segunda pergunta é a seguinte: por onde que ocorre a maior quantidade de invasões dos nossos condomínios? A nível Brasil, a nível estadual, não sei se o amigo tem esse número, o que ele tem para falar em cima disso? Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um aumento, o ano passado, com relação ao ano anterior, de 56% das invasões, dos assaltos em condomínios no estado de São Paulo. Tá. E o que nós temos observado? 90% das invasões, Odilei, nos prédios, nos verticais, se dá pela porta da frente, pela entrada do condomínio, pela portaria. Mas como? Enganando o seu funcionário de maneira dissimulada, tá certo? Contando suas historinhas lá, de maneira que você consegue, entra na portaria, conta algum fato, alguma história diferenciada lá, a pessoa, por falha de procedimento, acaba liberando o portão. E o bandido entra, não tem a princípio a rendição, né, de portaria nesses assaltos pontuais, porque basicamente nós temos dois tipos de assalto em condomínio: o assalto pontual e o assalto por arrastão. O pontual, que chega a ser 97%. O pontual por arrastão, é isso? Pontual e arrastão. O pontual chega a ser 96% a 97% das invasões dos condomínios. O bandido entra pela porta da frente, por falhas de procedimento, por erros de processo do nosso colaborador, não é? E com isso, o que acontece? Ele entra num prédio, normalmente, a grande maioria que tem acontecido em São Paulo, a gente vê em outros estados também, é para furto qualificado. Vão lá, tem um apartamento, arrombam a porta do apartamento, entram dentro da unidade, furtam os objetos de valor fáceis de levar, colocam numa mochila ou numa mala e sai pela porta da frente. Entra pela porta da frente, sai pela porta da frente. Muitas vezes sem ser apercebido. Desapercebidamente, e acaba facilitando a vida do bandido aí. Então cresceu muito, o bandido percebeu essa fragilidade. Outra modalidade, como nós falamos, é o arrastão. O arrastão já é um outro estilo, é um assalto mais rebuscado, é um assalto muito mais preparado, são quadrilhas especializadas, né, que vão buscar o condomínio. Normalmente são condomínios de alto padrão, ok?
que o bandido entra de 12 a 15, até 20 pessoas para poder roubar um condomínio desse, assaltam várias unidades simultaneamente com o domínio da portaria. Ok? Esse representa 3 a 4% dos assaltos de uma maneira geral. Você vê que é até discrepante a situação entre pontual e arrastão. Sim. Mas o pontual, nós temos como prevenir, como até evitar que ocorra essa situação. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Que fazendo a parte preventiva, nós conseguimos minimizar esse risco aí. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, Coronel. Esse pontual, tá? Eu sou um marginal, por exemplo. Então eu estou chegando, passando numa frente de um condomínio, na frente de outro, vou entrar nesse. É assim que funciona? Ou eu estou mapeando, eu já estou olhando, eu já fico uns 2 dias, 3 dias, como é que funciona? O que você, nessa parte de consultoria, o que você está vendo que mais acontece? Normalmente tem uma pequena informação. Dificilmente ele vai chegar assim de paraquedas de vez, entendeu? É difícil. Só se tiver uma oportunidade muito grande, está passando, o portão está totalmente aberto, ele cai para dentro e tenta a sorte. Mas a maioria tem alguma informação mínima de alguém, algum apartamento que é alvo. Aqui em São Paulo, por exemplo, cresceu-se muito, né, essas invasões para assaltarem condomínios onde tem orientais, principalmente chinês e coreano. Bastante interessante, tem chamado bastante atenção isso. Então, o que nós observa? Que o bandido vem, faz um pequeno mapeamento, pequena informação, e vai tentar a sorte ali, verificar as deficiências que tem. E percebeu, né, que a deficiência realmente está em termos de portaria. E muito interessante, Odilei, quem tem assaltado os condomínios aí são menores, molecada. Você vê? Jovem. 12, 14, 16 anos, tá ok? Bem vestidos, com o celularzinho na mão, tá? Bem bonezinho, sabe? Roupinha de grife. E tem fala que estão hospedados no apartamento de fulano, dá nome, né? Os detalhes da pessoa, tudo como se fosse algum parente, alguém que estivesse lá dentro, e aproveita e entra com essa falha de procedimento. Você vê que Entendi. Esse jovem que ele fica olhando, ele, como o senhor falou ali, que usa boné, cheio de estilo. Imagina que é um porteiro humano, tá ali, né? É um porteiro, o porteiro tá olhando. Qual a dica que você dá pro síndico no que respeita? Quais são os procedimentos que o porteiro tá lá no local tem que fazer? Porque esses dias eu vi uma reportagem, Coronel, de um cara no telefone, garotão mesmo, e o porteiro chegou e abriu. Qual que é a orientação para que os síndicos que estão online conosco passe para o seu porteiro hoje à noite e amanhã já? Não, veja, o grande segredo da portaria é o porteiro saber o seguinte: ele não é nem liberador de acesso e nem proibidor de acesso. Ele é controlador de acesso. Entendi. Certo? Então, o que ele tem que verificar? Dentro do possível, conhecer o máximo, né, de gente interna, né, dos moradores ali. Por isso que a tecnologia, Odilei, você melhor do que eu para poder falar nisso, está a favor, principalmente o sistema de controle de acesso, a biometria, tudo mais, que favorece a ação dos moradores para poder entrar e sair. E quem estiver fora dessa conformidade, ou seja, na não conformidade, entraria o porteiro. Ele faria esse controle, verificaria quem é essa pessoa, para onde vai, sempre pedindo autorização para alguém. Se o porteiro colocar na cabeça que não é ele que libera, ele faz um controle, verificando a autorização de quem de direito. Quem que é direito? Morador, síndico, próprio zelador, ok? Para poder liberar, ele vai errar muito menos. É uma parte que nós temos falado muito em treinamento sobre isso. O pessoal fala, eu conheço, eu já vi, estava bem vestido, falava bem. É isso que acaba favorecendo a ação do bandido. Ele percebeu essa fragilidade e essa vulnerabilidade por esse ponto. Sabe, Coronel, que o senhor falou um negócio bem interessante, que eu vejo assim, realmente, quem toma a decisão para abrir a porta do porteiro humano lá no local, para esses síndicos que estão falando, nos vendo hoje, nos assistindo, é o porteiro. Na maioria dos condomínios do Brasil, é o porteiro que é o cara crachá, né? Não existe o procedimento de ligar. Eu acho que realmente esse é o caminho, né? De que tem o procedimento de alguém autorizar, não pode ser o porteiro, né, Coronel? Sim, o grande segredo é esse, ele tem incutido nele o seguinte: não sou eu que libero. Eu faço esse controle para que pedindo autorização sempre para alguém. A tendência dele errar seguindo essa máxima é mínima. Sim. Agora,
quando ele acha que conhece, que já viu, que já estava aqui dentro, eu vou muito em condomínio assaltado. Quando chega no condomínio assaltado, aí você vai entrevistar o porteiro por que liberou. A primeira coisa que ele fala para mim é assim, eu achei que, quando ele falou eu achei que, já era. Não está seguindo um processo, não está seguindo um procedimento, um protocolo. E essa falha desse protocolo que acaba favorecendo a ação delituosa. Legal. Isso é interessante. Vamos lá, então. Primeira pergunta do pessoal do chat aqui. O Cristiano pergunta o seguinte. Coronel, então no condomínio dele tem um porteiro 24 horas lá no condomínio, mas às vezes o porteiro não consegue visualizar pessoas carona entrando no portão de veicular. Então o Cristiano entra no de carro e outra pessoa entra atrás dele. E o porteiro não viu. Qual que é o procedimento? O Cristiano volta de carro para a rua ou o Cristiano estaciona e tenta ir lá falar com a pessoa que entrou atrás dele? Qual que é o procedimento? Pergunta o Cristiano aqui, ó. Ô, Cristiano, nós temos os conceitos hoje dos condomínios, em termos de portarias e entradas, tanto veicular quanto de pedestre, da utilização dos sistemas de clausura. O ideal, a clausura foi feita para quê? Para individualizar. Individualização. Então, seja na entrada de pedestre, que é o ideal que entra um por vez, seja na entrada de veículos. Então, se você entrou do seu veículo e alguém tiver na sua carona, né, ou no vácuo, como a gente fala, o ideal é bloquear e somente abrir o segundo portão após que aquela pessoa sair do acesso que está ali. Aí nós temos os sistemas de intertravamento, sensores, que vão dificultar o acesso da pessoa na carona, porque somente abre o segundo portão quando o primeiro estiver fechado. Então, esse é o grande conceito. Dificilmente você vai descer do carro para poder ir lá falar com o camarada. É meio complexo isso a gente vê em termos de portarias. Mas você tendo as barreiras físicas para te ajudar nessa situação, vai ser bastante favorável. O que você acha, Ademir? Não, muito bom. Eu acho que esse é o caminho, sim. As barreiras físicas, né? Também a utilização de funções pânico também, né? Dispositivos pânico para alertar o porteiro, alertar as empresas de segurança. Eu acho que vem de encontro essa resposta do doutor, do coronel, para poder realmente, quanto mais informação, mais proteção e mais habilidade eu tiver para poder chamar alguém, melhor ainda, né? Não tem dúvida. Coronel, eu vi que alguém fez uma pergunta, eu passei rapidinho, não li o nome da pessoa, mas eu consegui ver. Ele fez uma pergunta bem interessante, que eu fiquei bem em dúvida. Por exemplo, ele mora em Belo Horizonte, não é essa cidade, né? Mas ele mora em Belo Horizonte. Aonde que ele consegue os dados de assaltos dos condomínios na cidade dele? Com quem que ele fala? Porque ele quer ter essa informação, se ele consegue ter informação para o bairro, aonde que o coronel indica o síndico ou um consultor lá ir lá pesquisar. Tem algum meio? Normalmente, quem detém todos esses dados e mapeia tudo isso é a Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Fica centralizado na Secretaria de Segurança Pública. E aí, através dos meios de informações, que você tem acesso a essas informações, você consegue os dados dos assaltos. De uma maneira geral, aí não é só condomínio, mas de uma maneira geral, porque acaba a ordem agora a liberação de dados para essa situação. Mas é público, coronel. Eu posso, uma pessoa física, lá solicitar esse dado? Os dados principais, hoje aqui em São Paulo, por exemplo, são 7 dados. Esse você consegue mais fácil, né? Que já fica até no site. Há alguns outros dados, é interessante você buscar diretamente na secretaria e explicar o motivo que você está querendo esses dados especificamente, por bairro, por região e tudo mais. Então vamos lá. Se eu sou um síndico, está online conosco aí, muitas dezenas de síndicos, quem sabe a gente chega a centenas hoje. Se eu sou um síndico, eu procurar a Secretaria de Segurança Pública, o site, geralmente eu acho os principais dados de assalto, roubos a condomínios, hein? Roubo outros, furto outros, roubo de veículos, furto outros, homicídio, isso aí normalmente ficam nos próprios dados da Secretaria de Segurança, tá? E são de acesso. Aí você mapeia por região, aí vai aparecendo gráfico e tudo mais. Pelo menos aqui em São Paulo tem essa facilidade. Agora, o que fica centralizado, o que vai centralizado do Estado todo, é na Secretaria de Segurança Pública. Legal. Coronel, deixa eu fazer uma outra pergunta para o Coronel, é o seguinte. Imagina, eu, 2 horas da manhã, acabei de vir da balada, e aí tô de carro,
aperto o meu controle e um cara chega e me rende na entrada do meu condomínio. Tem alguma dica de eu tentar prevenir isso? Tem algum procedimento? Tipo, o que eu posso fazer chegando de carro para evitar? Tem alguma dica que o coronel dá? Ou alguma dica que já aconteceu, que já levou alguém, tanto de carro quanto de pedestre? Qual que é a dica que o coronel dá para a gente tentar não ser rendido nessa entrada? Olha, Nilei, o que nós vemos isso, e é fato, a pessoa, o cidadão vai chegar na residência dele, seja na própria casa, na residência, no condomínio, alguns cuidados. É observar o que está à volta. Porque o pessoal às vezes chega muito distraído, vem da balada, está tranquilo, e não olha o que está acontecendo à sua volta. O bandido não sai do bueiro. O bandido não está não sai do bueiro correndo. Então, no lugar escondido. Mas a pessoa tem que verificar, principalmente se tem um lugar ermo, escuro, tá certo? Dá uma olhada antes de chegar na residência ou no próprio condomínio, se não tem nada de estranho, ninguém é atitude suspeita. Passa uma vez com o seu carro, dá uma olhadinha, não tem nada. Aí você entra na residência, no condomínio. Se perceber algo de diferente, é interessante que todos tenham o telefone da portaria no celular. Isso é importantíssimo. O telefone do seu condomínio, liga para a portaria, escuta, que é esse camarada que está parado com esse carro na portaria do condomínio? Não sei quem é, não vi, faz meia hora que está parado. Você já chamou a polícia? Não, então chama, porque eu também estou chamando. Você é namorada de não sei quem. Pronto, você já tem alguma informação. O que nós vemos é o seguinte: as pessoas costumam, de uma maneira geral, Odilei, terceirizar a sua segurança. Ou seja, achar que alguém é responsável por ele. E vem distraído, vem tranquilo. Nós não estamos querendo criar paranoia, veja bem. A conduta preventiva. Então você vai chegar na residência, ou qualquer lugar que você. Dá uma olhada primeiro que está em volta. Vê se não vai ter nada que possa te dar um bote, uma surpresa aí. Entendeu? Aí você percebeu que tem algo diferente, você toma uma atitude. A atitude é não entrar. Liga para a portaria, verifique se tem algo diferente, certo? Ligou, não bateu, polícia, aguarda a pessoa ser abordada pela polícia para depois você tomar a medida de entrar. Muitas vezes a pessoa pega, e eu digo, não é só para invasão do condomínio, viu, Odilei? A invasão da residência, pior quando a pessoa pega, sobe no veículo da vítima e vai rodar a cidade para o sequestro relâmpago. Acaba sendo 6, 7 vezes pior do que propriamente a residência. Com certeza, com certeza. É mais risco. Não, e eu conheci um empresário em Porto Alegre que ele faz exatamente o que o coronel comentou. Ele todo dia à noite, ele chega, ele passa na frente do condomínio dele devagar, de carro, dá a volta no quarteirão e aí se entra. Ele Sim. Não entra direto. Ele passa e dá a volta no quarteirão e volta. Ele faz isso já há quase 15 anos, ele disse para mim semana passada. Tu vê, realmente preventiva. Depende exclusivamente da pessoa. Ele não precisa de outros para fazer isso. Sim. É ficar atento. Simplesmente sim. Isso. Quero só lembrar a galera, nós já estamos com 23 minutos de webinar. Lembrando você que vai ficar conosco até o final. Nós vamos sortear 2 livros do Dr. Zumar, das 351 perguntas, e o livro do Coronel. Mostra aí, Coronel. Isso. Técnicas que mostram em condomínio. Um dos melhores livros de segurança que eu já li na minha vida, focado em condomínio. E também nós vamos entregar, no final, para você, um material rico. E nós vamos anunciar o nosso próximo webinar também, já no final também. Então, pessoal, vai colocando suas perguntas ali no chat que nós vamos respondendo. Coronel, dando sequência, assim, ó, imagina o seguinte, cheguei com o meu carro e eu fui rendido mesmo. Qual é a reação que eu devo tomar? O cara entrou no meu carro, abre a porta, entrou, jogou eu pro banco do passageiro. O que eu faço? Qual que é a dica? Veja, nós nunca aconselhamos que haja uma reação imediata da pessoa. Eu acho que normalmente essas rendições são para crimes contra o patrimônio, né? No caso de um roubo, e aí com retenção de vítima, refém, ele vai querer, se for esse caso, você está falando, pôr no banco do passageiro para rodar a cidade, normalmente ele vai em 2 pessoas. Ou ele põe você como motorista e vai te
levando para alguns locais para poder tirar dinheiro no caixa eletrônico, ou tem mais um segundo que entra com ele. Aí é aquela situação de tirar, né, cartões, né, para poder retirar dinheiro em caixas por aí. É um aspecto. Aí você está indo e negociando o máximo possível a sua liberação mais rápido possível. O grande segredo é ficar o menor tempo possível na mão do bandido. Esse é um dos grandes segredos. Só que você percebeu que ele está te levando, já saiu, já pegou o que tinha de pegar de dinheiro. Já está saindo da área urbana, começando a entrar numa área já mais retirada, uma área rural, como a gente fala aqui, de quebrada. Né? Já passou já do roubo, já está a coisa extrapolando. Aí já a pessoa já começa a pensar de uma outra maneira. E o que a gente vê é o seguinte, é o princípio da sobrevivência. Se verificar que vai levar para uma quebrada, para uma situação estranha, e o que nós temos visto envolvendo muito mulheres, situações de estupro, o que preocupa bastante, aí, como eu digo, vale tudo. Desde mão nos olhos, né, o que dentada na orelha, o que vier, é vida, é sobrevivência, como eu falei. Mas, a princípio, no primeiro momento, a reação não. A reação é só nesses casos que vamos falar, estamos chegando em caso extremo aí, que está atentando contra a vida e a integridade física da pessoa. Tá. Uma coisa, um vídeo que eu recebi semana passada, Coronel, queria compartilhar no webinar aqui, queria compartilhar com os amigos. Imagina a seguinte situação, eu recebi, acho que foi em São Paulo. Um jovem estava com fone de ouvido e estava entrando no seu condomínio, uma inclusa de pedestre. Quando ele entrou, o cara entrou junto com ele, e com uma faca aqui no pescoço. Passa o celular. E aí ele mandou abrir a porta. O porteiro que estava na guarita não liberou a porta. A decisão foi do porteiro, não liberou a porta para o cara entrar. E aí começou a cortar o cara aqui e tal, e de repente se jogou e o ladrão fugiu. Isso é o correto mesmo? O porteiro tinha que não abrir a porta? Ou o porteiro podia deixar entrar? Como é que funciona? Eu sei que é uma pergunta bem delicada, e pessoal, a gente não combinou muita coisa não, hein? Mas é uma pergunta bem delicada, mas eu lembrei do vídeo. Nessa posição, foi certo o porteiro em não abrir? Correu, o condômino quase morreu, e se o ladrão matasse, a responsabilidade do porteiro, que não abriu a porta, a segunda porta? Vamos lá, é por partes. Foi interessante, eu acompanhei, eu estava inclusive ministrando um treinamento nesse dia. Foi em São Paulo, né, Coronel? Foi em São Paulo, zeladores e síndicos, né, estavam juntos, gerentes prediais, quando o pessoal de uma emissora de TV veio me entrevistar exatamente por causa desse fato. As perguntas eram o seguinte: a utilização da clausura, é o que você está falando. A clausura, nesse caso, foi muito bem utilizada, porque, na verdade, o bandido já vinha tomar a mochila dele na entrada do condomínio. Quando ele foi tomar a mochila da vítima, no caso ali, né, do rapaz, o rapaz estava entrando no condomínio, então ele puxou e o bandido veio junto. A intenção do bandido era tomar a mochila dele, só que ele estava com a mão. Houve a luta corporal entre os dois, e ele, nas costas dele, aqui na nuca, acabou furando a nuca da vítima, do morador. E o que ele fez? Quando ele viu que não atingiu e não tinha como entrar, porque o porteiro realmente não abriu o segundo portão, e na minha opinião, ele agiu corretamente, né? Porque se ele abre o portão, o bandido entra no condomínio, fatalmente a próxima vítima naquele momento, naquele horário, seria o próprio porteiro, tá certo? Sim. E pulou o portão e fugiu, não levando nada. Foi uma ação em torno de 20 e poucos segundos. Nós acompanhamos a situação. Então, o sistema da clausura funcionou, porque você vê que é interessante. O camarada entrou no primeiro portão, mas ficou engaiolado dentro da clausura, não conseguiu acesso à parte interna do condomínio. Infelizmente, o que foi de dano aí foi realmente ter machucado o morador, mas aí é uma situação da própria ocorrência, não tem como você controlar uma situação dessa, e o porteiro não ter aberto o segundo portão. Então a clausura funcionou e o processo e o procedimento do porteiro, na minha opinião, foi correto. Legal, show. Vamos lá então, pergunta para o Davi. Fernando, eu já vou fazer a tua pergunta, Fernando. O Fernando fez uma pergunta que isso é portaria remota e tal, mas eu faço mais no final, tá, Fernando? Pode ficar tranquilo. Vou fazer a pergunta do Davi aqui. O Davi fez o seguinte: a maioria dos assaltos em condomínio é por conta dos porteiros não qualificados, Coronel? Mas veja bem, não digo que é a maioria por porteiros não qualificados. A situação é a seguinte: o bandido ele procura aquilo que é mais fácil.
Veja Ah, bem, ele está procurando as deficiências que tem para poder entrar. Como eu disse, em 90% dos casos, o bandido entra pela porta da frente. Ou seja, por alguma falha de procedimento. Ok? Então, normalmente, quem está na frente do condomínio? É o porteiro. E ali há um erro da parte dele que favorece a ação do bandido. Mas o que ele estuda, o bandido estuda antes? É justamente verificar se tem essa vulnerabilidade ou não. Ele faz os testes dele. Então, o que nós temos observado, que infelizmente tem acarretado em cima do porteiro por causa do quê? Distração. Às vezes ele é até qualificado, mas a sim, distração, esse hoje em dia o que está pegando muito, o Erdelei, e o Davi, o nosso amigo que está em contato conosco, é o famoso celular, o Zap Zap, como eles falam, né? O Zap Zap, assistir filminho no celular, jogos, tudo isso está dificultando. E como eu disse, a pessoa é qualificada, ele está desatento. Essa desatenção que está acarretando essas invasões. Ok? legal. Eu lembro que eu tive em Santos há uns meses atrás, não, acho que foi, essa foi já no ano passado. E uma síndica falou: Dirley, preciso te contar uma coisa. Durante o horário de trabalho do meu porteiro essa semana, ele compartilhou 32 imagens no Facebook dele, e eu sou amiga dele. Então, durante a jornada de trabalho do porteiro, ele compartilhou 32 imagens e ela era amiga dele no Facebook. Ela disse a ele não acredito, eu cheguei a contar. É impressionante isso, tu vê. Como o amigo falou, né? As redes sociais estão tomando a atenção dos porteiros, né? Demais, demais. E Vamos aí lá. os síndicos que nos ouvem, eu vejo como importante realmente bloquear o acesso na portaria com o celular. Se a Legal, portaria tem telefone, né, fixo, ou legal. um outro meio de comunicação, ele não tem necessidade de ficar com o telefone ali para uso nessas situações, principalmente em redes sociais, e a gente vê muito filme. Tem o pessoal assistindo filme dentro da portaria, Aí, ó. infelizmente. Daqui a pouco tu vai contar até Netflix na portaria do cara. Vamos lá, então. O Alexandre pergunta lá. Pessoal, pode interagir no chat aí, tá o Yuri, tá a grande Raquel aqui também, ajudando nós, e nós vamos para as perguntas aí, ó. O Alexandre pergunta o seguinte: Coronel, o que o senhor acha da portaria blindada em condomínio horizontal? Veja, a portaria blindada é um conceito que há anos atrás, quando nós íamos fazer palestra para moradores e falávamos em portaria blindada, o pessoal achava um absurdo. Mas, na verdade, a portaria blindada é uma condição de trabalho envolvendo a segurança do funcionário que estiver na portaria, tá certo? Para que ele possa tomar alguma medida de contingenciamento de emergência. Então, tanto nos verticais quanto nos horizontais, eu vejo que é bastante importante e interessante que você tenha a portaria blindada, desde que ela tenha todos os acessórios, né, que envolvem a portaria blindada, desde envolvendo banheiro, envolvendo ar-condicionado, equipamentos de comunicação, passadores de encomenda, ok? Comunicação externa, alarmes, câmeras, tudo isso faz parte do sistema de portaria blindada. Não é simplesmente falar blindei a portaria e não. Ele tem que ter um aparato todinho para que ele possa ter os meios de comunicação externa, né, e ele se sinta protegido para tomar alguma atuação em nosso favor. Legal, essa aqui eu vou ajudar, eu vou responder, tá? Aí, lá, o Rodrigo pergunta o seguinte: o assaltante ligado, o que devemos orientar os moradores a fazer? Por exemplo, se o cara rendeu, levou tu para dentro do apartamento, existe algum mecanismo que eu consiga alertar os outros? Sim, Rodrigo, hoje existe aplicativo que você pode mandar mensagem, existem botões de pânico instalados estrategicamente, né, Coronel? Um botão de pânico lá no banheiro, um botão de pânico na sala, no quarto, aonde que você aperta esse botão e toca na empresa de segurança ou até mesmo na própria portaria. Então vai depender muito, né, do mecanismo de segurança que você tem. Mas existe sim como alertar, né, Coronel? Se o senhor Coronel queria complementar alguma coisa nessa pergunta? Não, nós temos um sistema de anti-arrastão que foi desenvolvido, né? Onde você tocando no seu apartamento, dessa parte de pânico, você consegue alertar todos os demais simultaneamente, além da portaria. Entendeu? Legal. Então, é sempre algo a mais, como a gente fala, é um plus dentro desse sistema todo, para que você possa o quê? Dar um aviso simultâneo às demais unidades, aos demais moradores. Então, tem Legal. sim, é o que o Dilei falou.
nós temos que usar, sempre ter um backup externo, alguém externamente nos ajudando e recebendo informações de emergência para a gente aí. Legal. Cristiano, então eu tenho tua pergunta aqui, é sobre portaria remota. Depois eu vou falar sobre portaria remota mais no final, tá? Então, estou deixando as perguntas de portaria remota mais para o final. Vamos lá, a Ilane fez a seguinte pergunta. Eu tenho certeza que não vai ter como falar tudo, né, Coronel? Mas dá algumas dicas aí. Por exemplo, na prevenção de segurança, qual que é o plano de segurança que você dá, qual do consultor em horizontal e vertical? Por exemplo, como consultor, qual que é a dica de um plano de segurança que você dá? Né? Eu acho que a primeira dica, eu já vou falar, a primeira dica é procurar um consultor. Né? Não querer fazer sozinho. Sabe qual? Posso falar uma coisa, Coronel? Eu fico louco com essas coisas. Eu sou obrigado a falar. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu vejo um monte de síndico comprando câmera, comprando controle de acesso e fazendo por conta própria, jogando dinheiro no ralo. Então, eu vejo nos últimos 3, 4 anos o mercado de consultoria ganhando espaço, porque teve tanto síndico que já jogou dinheiro fora que não precisava jogar, que você, né, Coronel, que vem há anos fazendo isso, vem encabeçando. Eu acho que o primeiro passo é procurar um consultor. Mas o segundo, o terceiro, qual é a dica que dá para essa síndica Elaine? Não, realmente, a consultoria, porque você vai fazer, através de um projeto de segurança, você faz um plano diretor de segurança do condomínio, algo realmente profissional, onde, normalmente, o que nós falamos que é um bom consultor, que é a pessoa que planeja, mas não executa. Não é interessante que quem planeja execute. Você pega a empresa que já vai vender o equipamento e vai fazer o planejamento para você, o que vai acontecer? Essa empresa vai vender o que ela tem na prateleira. Então, não é lógico. Tem que trabalhar com um consultor independente, que não venda nada de equipamento. Essa é a primeira situação. Ele vai te dar um plano, um projeto que vai atender a sua necessidade, algo realmente peculiar e personalizado para o seu condomínio. Isso é muito importante, ok? Sim. E lembrando o seguinte, que a segurança num condomínio, e de uma maneira geral, isso para todos, serve para todos os condomínios, está ligado a 3 aspectos, que nós chamamos do triângulo da segurança em condomínio. O primeiro lado é a parte da segurança física dele, é o que nós estamos falando, da proteção de barreiras, tecnologia, equipamentos, que tem que ser avaliado em cima disso. É uma necessidade você analisar essa situação para poder fazer o plano. Segunda coisa, investir no funcionário. Investir no funcionário vai desde a contratação, treinamento, fiscalização, supervisão, que você vai ter que estar em cima, que é o segundo lado do nosso triângulo. E o terceiro lado é exatamente o quê? É a conscientização do morador. São os 3 lados que a gente trabalha quando faz um projeto de segurança, analisando detalhadamente o que é o condomínio. E o que vai amarrar tudo isso? São os processos, os procedimentos. Então, um bom plano de segurança, você tem que envolver esse triângulo junto com os processos e os procedimentos. Ok? Então, é importantíssimo que quando você for contratar, né, qualquer trabalho focado à segurança, primeiro, faça um plano, faça um projeto com consultor independente que vai te ajudar bastante. E sabe, síndico, vocês estão nos ouvindo, eu não posso falar números aqui, mas nós temos dezenas de síndicos online, do fundo do coração, muito obrigado. Mas assim, ó, a dica que eu te dou, olha só, olha o que eu vou te falar. O plano, um especialista, um consultor de segurança, você contratar e depois pegar o equipamento certo, mais de 90% das vezes você vai economizar. Você pensa que está gastando com consultor de segurança? Não. Você está economizando, porque o cara que vende segurança eletrônica, ele quer empurrar produto para você. Produto. E o especialista vai fazer uma análise de risco e você vai comprar apenas aqueles produtos ideal para o seu condomínio, ok? Vamos lá. Vamos para outra pergunta, Eliane. Eliane, obrigado pela participação, Eliane. Estou gostando, irmã. Eliane, qual que é o papel do morador na sua segurança, da segurança do condomínio? Eliane, eu venho há anos estudando sobre o mercado condominial, jurídico principalmente, e nesse livro tem uma pergunta e uma resposta fantástica, que é o seguinte: no artigo 1336 do Código Civil brasileiro, que foca ali no mercado condominial, artigo 1336 diz o seguinte: eu, condômino, sou responsável pela segurança das minhas partes. O que é as partes no condomínio? É a parte minha, que é a parte interna, e a parte comum. Então, se lá eu faço a segurança das minhas partes, eu sou responsável em deixar a porta aberta,
e alguém entrar. Se alguém entrar, porque eu deixei a porta aberta, tá aqui, ó, com jurisprudência. Eu posso ser penalizado se tiver prova que eu deixei a porta aberta, porque eu sou responsável pela segurança da área comum do meu condomínio também, conforme o artigo 1336. Então, essa é a lei. Aí tem mais alguma dica, Coronel, de conscientização para o morador? Veja, como nós falamos, né, no começo, o maior item que faz com que as pessoas vão morar em condomínio é a segurança. Ela tem que entender, e aí, voltando no nosso triângulo, que é o terceiro lado, da conscientização do morador. Ele mesmo tem que saber o seguinte: para que haja uma segurança no conjunto, ele tem que fazer a parte individualizada dele, dentro das partes, desde a sua unidade, e lembrar que a área comum também está dentro das partes dele. Sim. Então, ele tem que seguir as regras. Veja, se há uma norma que foi aprovada em assembleia, se ele estava ou não estava na assembleia, não importa, se foi aprovada pela maioria e já virou norma do condomínio, todos têm que seguir. O que nós ouvimos muito é o seguinte: não estava lá, eu não concordo, e acaba jogando contra. Atrapalha completamente o sistema de segurança. Não basta simplesmente pagar a cota condominial, que é uma obrigação. Ele tem que participar do que é dele, que é justamente seguir as regras que foram votadas em assembleia. Então, o condomínio participa dessa maneira, ajudando no sistema de segurança, seguindo regras, né? Fazendo com que a família dele, as visitas, os empregados domésticos, colaboradores, todos sigam as normas que foram preconizadas no condomínio. Legal. Coronel, imagina assim uma situação. O marginalzinho entrou, chegou a moradora pro porteiro: olha, tem um marginal que entrou lá no apartamento 401. Aí o porteiro, todo fortão, sai lá da guarita dele e vai lá no condomínio, lá no apartamento, pega o cara na boca da botija e saca o menino. Isso pode acontecer. Esse é o melhor caminho. E aí liga para a polícia chega, o menino está todo de lado, ensanguentado. Então, isso pode acontecer. Ou, qual é a dica que o coronel dá para que os síndicos que estão online conosco digam: porteiro, a partir de hoje, esse é o procedimento correto se tiver um marginal aqui e você perceber que ele está ali dentro? Veja, a palavra é bem específica, né? O porteiro é para ficar onde? Na portaria. Ele não tem a função de ficar tomando uma medida repressiva, porque isso é uma medida repressiva. A função dele é preventiva e de controle de acesso. Se ele perceber que há alguma situação dessa, que o bandido entrou, invadiu o prédio, está dentro do apartamento, a missão dele é justamente ligar para a polícia e evitar que demais pessoas subam lá nos andares para serem rendidas por uma situação dessa. Mas a missão principal dele é ligar para a polícia militar, através do 90, que o 90 é no Brasil todo, ok? E ele possa pedir para que a polícia militar tome as providências. E a polícia vem e toma essa medida. A partir do momento que ele toma uma medida dessa, né, por conta própria, ele pode estar sujeito a se machucar ou mesmo morrer, e depois a responsabilidade é do condomínio. Aí sim. Agora, se ele bater, é outro aspecto. Mas o pior é quando ele acaba se tornando uma vítima e vítima de agressões e outras coisas mais. Coronel, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Vamos supor, pessoal, síndicos online, nós vamos para o extremo, tá? Vamos supor que o síndico liga a portaria: olha, porteiro, o cara pulou lá nos fundos do condomínio. E aí o porteiro chega lá, o valentão dá um soco no cara, o ladrão bate com a cabeça e morre. O condomínio pode ser penalizado, o porteiro pode ser penalizado, o cara é o ladrão, o cara tá entrando. E aí? Não, aí vai ser analisado as excludentes de criminalidade, não é isso? Dentro das excludentes, nós temos lá a legítima defesa, né, estrito cumprimento do dever legal, né, estado de necessidade. Então, isso tudo é analisado numa situação dessa. Somente a legítima defesa, para verificar em que circunstância foi. Se houve algum abuso, algo a mais, aí sim ele vai responder, e o condomínio, obviamente, é solidário numa situação dessa. Mas, hoje, como nós temos visto que a proteção da propriedade é importantíssima, né, desde que não haja nenhum excesso, eu não vejo nenhum problema em cima disso. Aí, vendo excesso, havendo algo para mais, aí vai responder a pessoa e o condomínio em termos civis aí também. Legal.
Coronel, pessoal, então vocês estão online, falta 15 minutos aí para nós terminar o nosso webinar, mas lembrando, você vai ficar até o final, nós vamos sortear 3 livros, 2 do Tozumar, um do Coronel Elias de Godoy, nós vamos entregar um link rico de conteúdo para você, e nós já vamos marcar o próximo webinar, já vamos passar a data do próximo webinar também para você que vai estar online conosco até daqui a pouco. Coronel, então é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, o porteiro local, ele não pode tomar ação nenhuma, né? É só ligar para a polícia se ele vê alguma coisa errada. O senhor não aconselha que ele seja um valentão, um super-homem, um superman, não, né? Não, essa não é a função dele. Ele não é. A função do porteiro, como eu já falei, é controlar acesso e ficar na portaria. Não é ele sair para dizer uma de valentão, dar uma de super-homem. Não é essa a missão dele, não. Ele tem que estar bem ciente disso. É que as pessoas contam com uma situação erradamente. Tem essa ideia que o porteiro vai fazer, vai defender. Ele fazendo muito bem feito a parte preventiva dele, ele já está cumprindo a missão. Legal. Certo? E não ser, como eu disse, o repressivo imediato. A repressão imediata é polícia, e não do porteiro. Pô. Coronel, o Fernando fez a seguinte pergunta. Isso acontece em muitos lugares do Brasil, e muito inteligente a pergunta, Fernando. Parabéns, Fernando, pela sua pergunta. Aqueles guardinhas de rua que ficam na frente da rua lá, tá na calçada, né? Tá na via pública. E o condomínio paga lá 200 pro cara, o condomínio do lado paga 300, o outro condomínio do lado paga 500. É legal isso? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tem o risco, eu como síndico, pagar isso? Veja, normalmente esses vigias de rua, né? Eles têm que estar, primeiro, registrado, aqui em São Paulo é assim, ele tem que estar registrado no DP da área. Então, se for contratar esse tipo de trabalho, tem que verificar se essa pessoa tem a carteirinha, né, do registro do DP, que ele está autorizado para prestar esse tipo de serviço. O serviço dessa pessoa também é totalmente preventivo. Só um pouquinho, Coronel. Eu não sabia que era legalizado em São Paulo. Pode, então, em São Paulo? Pode esse trabalho, desde que ele esteja dessa maneira. Ele tem que estar registrado no DP da área. Legal. No distrito policial da área, lá e vai lá, na serviço, é verificado os dados criminais, é verificado toda a condição dele, se ele tem condição de trabalho em relação a isso. Uns vão a pé, outros vão motorizados, né? E vão fazendo, o pessoal chama de pirril de rua, né? Os pirrilzinhos, os piuí e tal. A função dele qual é que é? Totalmente preventiva. Sim. O que ele vai evitar se o bandido vier armado para poder cometer qualquer tipo de delito? Qual que é a sua opinião, Guilherme? Não faz nada, eu fugiria. Exatamente. Você imagina aquela garotinha ali e ficar escondida ali, pé na rua, sai correndo. Ou ele vai ser mais um para ficar amarrado junto com os demais, não é isso? Vai ficar fazendo um filhinho ali de gente amarrada e amordaçada. Entendeu? A função é preventiva, para olhar, né, às vezes espantar algum camaradinha que vai lá furtar calota de carro, né, calota de pneu de carro, né, furtar retrovisor, essas coisas mais que o pessoal acaba espantando dessa forma, entendeu? Legal. E traz uma certa sensação de segurança. Mas efetividade não diminui risco, não tem efetividade. Sim. Ok? É simplesmente alguém a mais para poder, quando você chega na sua casa lá, ajudar a abrir o portão da garagem. Isso eles têm sido bastante eficientes. Só que sim, na efetividade de segurança mesmo, infelizmente não tem. Vamos lá então, vamos indo para a nossa reta final do nosso webinar. Vamos entrar um pouquinho no assunto de portaria remota, sobre se é segurança, se não é, se vale. O Cristiano fez a seguinte pergunta: o que a Keeper pode agregar na portaria remota? Bem, nós somos uma plataforma de portaria remota, Cristiano. Nós somos a maior plataforma de portaria remota do Brasil. Nós já temos quase 1.000 condomínios funcionando, com 110 bases espalhadas pelo Brasil, onde o nosso parceiro utiliza da nossa plataforma, do hardware, do software, do nosso aplicativo, do envio de QR Code, para fazer o atendimento de portaria remota. 100% das entradas dos visitantes, dos prestadores de serviços, são registrados, seja no software, seja no aplicativo. Então, o síndico, a qualquer momento, pode solicitar para a empresa de parceira Keeper, qual é o visitante que abriu, qual foi a pessoa que abriu o cara de camisa azul hoje de manhã?
Ah, foi o Odilei 401, inclusive vai o áudio para o síndico. Então temos todo esse registro. Teve uma outra pergunta, que eu não lembro da pessoa agora, que passou muito rápido. Como manter os portões fechados? Sempre fica aberto. Com a portaria remota Keeper, nós temos automatização. Então, na hora que eu passo o QR Code, a porta abre com o motor, a pessoa entra, a porta fecha com o motor. Sempre 100% das portas vão estar fechadas. Nós temos o controle de registro que a porta está fechada. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o coronel aqui, coronel. O coronel viaja o Brasil todo, né? O Fernando, lembra, Fernando? Não esqueci de ti, irmão. Eu volto. O Fernando fez sua pergunta. E coronel, seja muito franco, muito sincero, não temos nada para esconder aqui da galera, e o senhor tem muitos anos de polícia e da consultoria no Brasil. Quais são os pontos positivos e negativos da portaria remota, coronel, no seu ponto de vista? Fala para o pessoal que está nos ouvindo aí. Veja, Dilei, tudo tem seu pró e seu contra. Né? Quem fez a pergunta foi o Fernando, tá? O Fernando, excelente pergunta, eu acho que é algo a ser analisado. Cada condomínio tem sua peculiaridade, ok? Tem que analisar a peculiaridade do condomínio. Não tem que ver a portaria remota simplesmente por custo. É muito mais barato, vai ficar, nossa, vou economizar de 40% a 60% do meu custo de portaria. Nossa, é a grande jogada. Em termos econômicos, não há dúvida. Agora, será que vai atender a necessidade do seu condomínio? Sim. Existe a vantagem? Claro que existe a vantagem, tanto que está crescendo pelo Brasil, e eu digo, né, de carteirinha, que é o futuro em termos de portaria, mas eu tenho ainda a minha opinião com relação que é no máximo para até 40 apartamentos. Essa é a minha opinião. Eu não acho que não pode abrir muito para muitos apartamentos, né, muitas unidades, é minha opinião específica. Então, você para que haja um bom controle, aí até o Dilei pode falar melhor, porque ele também tem isso daí, tem plataforma, foi desenvolvido plataformas melhores para esse atendimento. Né? Uma situação que a gente observa, que é uma desvantagem com relação a, por exemplo, idosos. Os idosos às vezes se sentem inseguro de não ter alguém ali na portaria para poder atendê-lo, para poder olhar o que está acontecendo no condomínio. É questão de sensação. Mas eu vejo da modernidade. E o que está acontecendo, eu conheço particularmente aqui, e algumas outras empresas que são sérias no mercado, que desenvolveram, né, desde essa plataforma, e softwares, né, importantíssimos, e mais ainda, protocolos. O grande segredo que o Edilei falou, o processo. O grande segredo está no processo. 100% ser controlado. A tendência de você errar é menor. Por que está errando muito o porteiro presencial? Porque não segue o processo. Agora, na portaria remota, o que eu tenho observado em empresas sérias, não gente que está montando portaria remota só para poder ir mal na parte de terceirização e está usando portaria remota. Não. Empresas sérias como a Keeper, né, que realmente criam software, buscam plataformas sobre isso, né, tem aplicativos e processos inteligentes envolvendo desde do controle de acesso, medidas de contingenciamento e medidas de emergência. Tem que ser analisado em termos de pró e contra para o seu condomínio. Não adquira um sistema desse só por custo. Você pode ter em cabeça futura. Legal. Qual que é a ideia em cima do... O que eu percebo, coronel? Inclusive, com a portaria remota, está criando outros tipos de serviços, tu acredita, coronel? Olha só o que acontece. Esse caso que o senhor falou do idoso, hoje nós já temos quase 1000 condomínios no Brasil. Queria agradecer a Cássia, que disse que ela utiliza o nosso sistema, Cássia. Grande abraço aí, lá em Marília, a Laerte, também um parceiro grande nosso lá. Como funciona? Sabe o que eu estou percebendo, coronel? Hoje a portaria humana está na casa de 18 a 20 mil reais, 4 porteiros, né? Estão trazendo a portaria remota na casa de 8, 8,5, 9, e estão contratando um concierge, que é um profissional que ele fica ali cuidando dos idosos, levando a sacola. Então, isso é uma nova profissão que eu estou vendo surgir no mercado condominial, que é aquele cara que faz tudo. Sabe aquela sensação que o Coronel falou do idoso? Então, geralmente o idoso fica sozinho durante o horário comercial, porque o filho estuda, trabalha, a mãe trabalha, a filha trabalha. Então, quando à noite, já tem alguém em casa junto com o idoso. Então, tem o concierge, né, que cuida, que faz o carinho que o idoso precisa. E aí,
A portaria remota custa uns 8,5, mais 2.000, dá 10.500, ainda é mais barato que os 18, 20 que a pessoa estava pagando. E o detalhe que o Coronel falou dos 40 apartamentos, né? E claro, o Coronel tem a opinião do Coronel. Nós temos condomínio com 400, com 300, com 200, por causa da plataforma, né? Que utiliza. Você que tem dúvida e quer conhecer um pouquinho mais, nós temos dezenas de síndicos que a gente pode ligar, conversar, que tem mais de 200 apartamentos, mais de 150, mais de 300, para poder alinhar a expectativa. Mas concordo com o Coronel. Sabe o que acontece, Coronel? É que assim, ó, tem muitas portarias virtuais que vão fazendo aquela junção de produto que se eles passarem 40, eles quebram o processo. Não atende. Principalmente nos horários de rush. Sexta e sábado, quebra as pernas de todo mundo. O barato fica lá, visita, entregas, vira um gargalo tão grande que acaba não conseguindo atender. E aí que vai o quê? O sistema inteligente que está sendo desenvolvido, né? E eu creio que há uma tendência, como eu disse, é tendência de mercado que esse tipo de trabalho cresça bastante. Não tenho nem dúvida disso. Legal, quero agradecer o Maurício que está no chat. Aqui em Aracaju já tem portaria remota em um condomínio com mais de 100 unidades e funciona muito bem. Obrigado, Maurício, pelo testemunho e pela evidência, porque isso é importante. Não é o Odilei falando, não é o Yuri, não é a Raquel, é um síndico falando que tem um condomínio de mais de 100 apartamentos e está funcionando muito bem. Fico feliz em ouvir isso, né? Coronel, nós estamos indo aí para a nossa reta final, né, do nosso webinar, e do fundo do coração eu quero agradecer a todos vocês que estão online conosco, né, nós vamos já para o sorteio. Yuri, já vai sorteando aí, são dois livros do Dr. Zumar e um do Elias de Godoy, beleza? E nós vamos mandar um link também. Raquel, já dispara o link aí do conteúdo para a galera no chat, tá? Pessoal, alguma dica que ficou faltando, alguma pergunta que você acha que o pessoal devia ter feito e não fez, para o senhor ir para o teu fechamento aí? Veja, Odilei, as pessoas que estão participando conosco desse webinar, a parte de segurança tem que estar muito focada na área preventiva. A prevenção é o grande segredo, nós temos que trabalhar o máximo possível para que não ocorra o evento. Seja de uma invasão, né, por um simples furto, um furto qualificado, seja por uma situação específica, num roubo, com refém, que a coisa é muito mais complexa. Então, tudo que nós atuarmos, e aí voltamos ao nosso triângulo, quando a gente conseguir fechar esse triângulo da melhor maneira possível, usando os equipamentos corretos, não fazendo, como o Edilei disse, uma coxa de retalhos, pegando... o eletricista faz, o outro meu amigo vai instalar. Não. Vamos pegar empresas integradoras, boas empresas do mercado, que faça desde o sistema de controle de acesso, câmeras, alarmes, tudo integrado para que funcione realmente da melhor forma possível, que haja um monitoramento, né? Isso sendo ou na presencial ou na portaria remota, mas empresas sérias de mercado, para que vocês possam realmente atingir o preventivo. E se você tiver funcionário, realmente qualifique seu funcionário, fiscalize, tire tudo que distraia a ação do seu funcionário, porque é o que nós estamos observando, esses erros que nós falamos no começo, está muito com relação a essa, infelizmente, distração. Às vezes o cara é qualificado, mas ele não se distrai. Treine, pelo menos cada 6 meses, treine o funcionário. Traga o condômino para próximo de vocês, para entender, que ele possa entender, às vezes com gota de instrução, desde uma mídia digital no elevador, até nos murais, algumas instruções básicas, boletos que ele recebe bancário, olha, não corra mais de 30 km dentro da garagem, ou 10 km, ou seja, cuidado na entrada do prédio, abaixe o vidro para se identificar junto ao porteiro. Então, todas as situações que você vai conscientizando essas pessoas, você vai conseguir ter uma comunidade, um conjunto, muito melhor e mais seguro. Então, nós temos que pensar sempre nisso, pensar no conjunto e na prevenção, porque quando falha a prevenção, entra a repressão. A repressão é complicada, você perde o controle da repressão. Legal. Eu quero mandar um abraço para o Davi colocando aqui de Aracaju, que viu minha palestra no Papo Condominial, o Papo Condominial do Daniel, um portal que está crescendo muito, fantástico mesmo. Davi, um grande abraço. Quero mandar um abraço para o Cristiano também, que é um síndico de Belém, lá
da Porter, show de bola. Luiz, um grande abraço também. E Marcão, grande abraço também. Coronel, nós vamos... Já tem Yuri? Então, vamos lá. O primeiro nome que ganhou um livro das 350 perguntas, quem é? Jorge. O Jorge, você, Jorge, acabou de ganhar um livro. Nós vamos enviar para você, tá? Nós vamos entrar em contato contigo, nós vamos mandar entregar na sua casa. Qual o segundo livro desse? Quem ganhou? O Enio ganhou o segundo livro desse. Então, o Jorge e o Enio. E quem vai ganhar o livro do Coronel? A Letícia vai ganhar o livro do Coronel. Show de bola. Aí depois, Coronel, a gente vai para mandar para a Letícia certinha, tá? Pessoal, do Coronel, obrigado. Obrigado, fantástico foi o bate-papo. Obrigado, a Raquel aqui já está me alertando. Galera, nós vamos ter o próximo webinar. Vai ser no dia 9 de julho. Nós já estamos mandando o link para você fazer a inscrição. Nós vamos estar com mais 2 consultores de segurança. Nós vamos estar com o delegado doutor da Cunha, do DEIC de São Paulo. Conhece, Elias? Conheço. Vamos estar com o doutor da Cunha e nós vamos estar com o Leandro também. Esse assunto de segurança, vocês vêm nos pedindo há muito tempo. Toda vez que a gente manda, o pessoal manda e-mail, eu quero segurança, eu quero segurança. Então, nós trouxemos o primeiro grande Elias, e no próximo dia 9 de julho, às 19 horas, nós estamos trazendo o Leandro e o doutor da Cunha também, que é do DEIC de São Paulo. E o link mandou ali na Raquel. Mandou. Então, Coronel, do fundo do coração, muito obrigado pela tua paciência, parabéns pelas respostas, sempre certeiras, sempre na ponta da língua, Coronel. Manda um tchau pra galera aí, Coronel. Eu que agradeço, Edilei, esse carinho seu, a nossa amizade aí de anos. Eu espero ter sido útil a todos que estão participando do webinar e estamos à disposição para mais perguntas, se for necessário. Aí mande para o webinar, nós vamos estar respondendo. E faço votos que todos realmente que estão administrando, cuidando, morando, trabalhando em condomínios, que vivam e trabalhem com segurança. Legal. Muito obrigado, sucesso a todos vocês. Legal. Coronel, para a pessoa que gostou e quer tirar uma dúvida com o amigo, quer te indicar para alguma palestra, qual é o contato? Onde que ela te acha? Qual o sinal de fumaça que te acha, Coronel? Olha, o mais fácil conosco aqui, que está sempre conosco, é através do próprio e-mail, também elias@suat.com.br, né? E tem o nosso WhatsApp, que está sempre à disposição também do pessoal, que é o 11 99971 6640. E o nosso site da SWAT, www.suat.com.br. Todos esses meios vai entrar em contato conosco. Legal, galera. Muito obrigado. Obrigado, Raquel, pelo apoio. Obrigado, Yuri, pelo apoio. Síndicos, amados do meu coração, muito obrigado. Fique com Deus. Se prepare, dia 9 de julho, no próximo webinar. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Coronel. Obrigado, Edilei. Um abração para você. Valeu, tchau, tchau.